Um dos acontecimentos que marcaram essa semana e que eu considero dos mais importantes, principalmente no que tange às eleições de 2022 e o que está por vir, é o texto da Miriam Leitão a respeito da terceira via e da importância da democracia. De fato, a terceira via ainda não entendeu que a gente não está lidando com dois extremos, que nós estamos lidando com um extremo que se chama Jair Bolsonaro e que demonstrou repetidamente que ele desrespeita de todas as formas tudo aquilo que é democrático. Ele usa as Forças Armadas como seu escudo, ele tenta criar uma confusão entre as Forças Armadas e o Poder Executivo, e justamente usar as Forças Armadas e o que restou da ditadura militar na memória dos brasileiros como uma forma de impor medo. Novamente, a gente está falando de medo e ódio, que foram os mesmos artifícios utilizados no ano de 2018. A Miriam Leitão, como todos sabem, ela foi de esquerda na sua juventude, ela foi torturada enquanto estava grávida, colocaram uma cobra numa sala fechada e escura em que ela estava dentro. Desde então, as visões dela, principalmente econômicas, mudaram e hoje a Miriam Leitão talvez seja considerada de direita, principalmente com relação ao seu ponto de vista neoliberal da economia. É justamente por isso que é muito importante que alguém como ela venha a público dizer que Lula não é nenhum extremista, Lula não é nenhum radical, Lula nunca, jamais ameaçou a democracia brasileira. Ele nunca demonstrou ter nada menos do que sincero apreço pela democracia. E sua amizade com Fernando Henrique Cardoso, desde a democratização do Brasil nos anos 80, é prova disso. Em 2003, eles se distanciaram devido a um desentendimento, a algo que o Lula falou, que eu particularmente acredito que tenha sido precipitado, mas aquele gesto do Fernando Henrique chacoalhando a mão do Lula, eu acho que foi extremamente simbólico, no sentido de que a esquerda e a direita precisam se unir para vencer Jair Bolsonaro esse ano, porque nós estamos falando de algo extremamente grave, que é a democracia brasileira. Sem a democracia, nós caímos do fascismo e nós não podemos esquecer as 600 mil vidas que acabamos de perder devido ao negacionismo do governo federal, ou talvez seja corrupção camuflada de negacionismo e uma negativa em comprar vacinas quando elas foram ofertadas. Uma negativa que se deu porque aqueles que apoiam o governo não poderiam lucrar pela venda de vacinas como ela estava sendo ofertada naquele momento. O fascismo traz a morte, o fascismo é o ódio. É importante ressaltar que Moro, que tenta se colocar como o nome da terceira via, foi quem abriu as portas do fascismo no Brasil. Ele não representa a democracia. Moro é de extrema direita, assim como Bolsonaro. Moro, a questão, eu acho, é que ele é mais inteligente do que Bolsonaro. Então, se com Bolsonaro nós matamos 600 mil pessoas, quantas nós mataríamos com Moro? Hitler matou 6 milhões de pessoas. As pessoas geralmente não fazem essa comparação. É importante entender que da extrema esquerda à extrema direita, nesses 360 graus, eles acabam se encontrando. Aqui reside o stalinismo e aqui reside o fascismo, aqui reside o nazismo, é a não democracia. Então, acima de tudo, essas eleições de 2022 são a respeito da democracia, são a respeito do centro vir encontrar a esquerda e até da direita encontrar a esquerda para a gente eleger um candidato que vá preservar a democracia brasileira e que vá garantir a alternância de poder. E Lula deixou isso muito claro ao trabalhar com Alckmin como seu vice. Alckmin, que foi oponente dele em uma eleição anterior e que também preza pela democracia. Nós não podemos deixar de imaginar que Fernando Henrique Cardoso teve um papel muito importante nisso. Fernando Henrique Cardoso, talvez ao lado de Lula, o presidente mais importante dessa
redemocratização brasileira. Na democracia, uma das coisas que é extremamente importante é a possibilidade de a pessoa criticar sem golpismo, a pessoa realmente dar voz às suas opiniões, e Miriam Leitão dá voz às opiniões dela no que ela discorda de Lula, principalmente no que tange à economia, como eu já havia dito. Eu discordaria da Miriam e diria que as multinacionais, na maneira como elas agem, que é sobre o Estado, portanto, além das regras, das leis internas de cada Estado nacional, ela acaba instrumentalizando os ciclos de fascismo que a gente tem visto ao redor do mundo. Então eu acho que é uma coisa que a gente deveria olhar com bastante cautela a partir de agora, e que Noam Chomsky ele já vem debatendo há bastante tempo.